Era início de dezembro de 1977, por volta da meia-noite. George Purvis estava muito assustado. Na direção de um barco de pesca de camarão chamado Dois Ursos, ele estava procurando um grande barco de pesca colombiano ao largo da costa da Carolina do Norte. Ele estava carregando 10.000 quilos de maconha colombiana de primeira qualidade. Um segundo barco, um iate chamado Osprey, estava em algum lugar próximo, esperando para começar a descarregar. Este foi o primeiro teste real de Purvis desde que se juntou à gangue do Black Tuna. Dirigida por Bob Platshorn e Rob Menster, a gangue era uma das maiores operações de contrabando de maconha no sul da Flórida. Se tudo corresse bem naquela noite, seria um grande dia de pagamento. E o mais importante, Purvis teria a confiança e o respeito de Bob e Rob. Em sua tela de radar, Purvis finalmente detectou o barco de pesca colombiano. Ele se comunicou através de um sinal de chamada pré-definido, peixe grande. O capitão da traineira respondeu com a mesma frase e Purvis sabia que tinha encontrado o barco certo. Ele chamou ao Osprey para dizer ao seu capitão que era seguro se aproximar. O capitão Wade Bailey veio para amarrar ao lado da traineira. A bordo do Dois Ursos, George Purvis assistiu ao início da descarga. Uma vez terminado o Osprey, Bailey foi instruído a levá-lo para um armazém a cerca de 40 quilômetros no interior, ao longo dos rios Cape Fear e Brunswick. Deixando Bailey com seu trabalho, Purvis virou seu barco de camarão e seguiu para a costa da Carolina do Norte. Ele sentiu uma sensação de alívio. Ele via que tudo estava pronto no armazém e que já poderia voltar para o hotel em Wilmington. Ele deve chegar bem a tempo para um merecido café da manhã. O que Purvis não sabia, e o que certamente teria arruinado seu apetite se soubesse, era que Wade Bailey, o capitão de Osprey, trabalhava para o outro lado. Há várias discrepâncias em datas e anos entre as alegações oficiais do governo e as histórias contadas por Robert Platshorn e as outras figuras envolvidas. Neste episódio, nós confiamos nas datas fornecidas por fontes oficiais. Em meados de 1977, a Black Tuna Gang estava no topo de seu jogo. Eles já tinham feito milhões desde que começaram a mover pequenas quantidades de maconha na Pensilvânia em 1974. Eles estavam entre os maiores contrabandistas de maconha do país e, por algumas contas, a quadrilha estava trazendo até $500 mil por semana. Eles tinham uma frota de iates e aviões particulares à sua disposição e usavam vans com equipamentos de rádio sofisticados para espionar as forças da lei. De acordo com alguns relatórios, eles tinham até 60 funcionários e associados, incluindo tripulações de barcos, homens de segurança e pilotos. Eles também tinham uma série de negócios legítimos, alguns dos quais usavam como fachada para lavar o dinheiro das drogas. Entre eles estavam um salão de cabeleireiro, uma marina e o leilão de automóveis do sul da Flórida, a concessionária de carros usados de Bob. No topo da cadeia alimentar, Bob e Rob viviam como reis. Ambos tiveram mansões em Miami e suas esposas passavam semanas comprando joias, obras de arte e antiguidades. Eles também tinham um problema de cocaína. Embora só traficassem maconha profissionalmente, eles compraram coca por quilo para uso pessoal. Gastavam até $50 mil por semana com a droga, usando-a para entreter amigos e convidados em festas luxuosas em suas casas e a bordo de seus iates. Seu próprio uso de drogas nunca parece ter interferido na capacidade de administrar seus negócios. Mas nos próximos meses, os hábitos de drogas de seus funcionários causariam mais e mais problemas para suas operações. Eles tinham usado uma suíte presidencial em frente ao mar no Hotel Fontainebleau, em Miami Beach, como sua base de operações. Era uma elegante suíte de 2 andares, onde eles bebiam, jantavam e forneciam cocaína à sua clientela a todas as horas do dia e da noite. Mas conforme sua organização crescia, eles se sentiam desconfortavelmente expostos no Fontainebleau. Então compraram uma casa flutuante chamada Bean's Post Time e a equiparam para negócios e festas.
Eles atracaram ao lado do hotel e até tinham linhas telefônicas conectadas ao barco que os encaminhou através do quadro de distribuição de Fontainebleau. Eles sabiam que não poderiam ficar no negócio da maconha para sempre, mas por enquanto tinham um estilo de vida para manter. E uma vez que seus negócios legais estavam em funcionamento, eles poderiam desistir definitivamente da vida de contrabando. Pelo menos essa é a história que contaram mais tarde. Na época, não havia evidências que sugerissem que eles realmente fizeram algum esforço para sair do contrabando de drogas. Os registros governamentais indicam, de fato, que pretendiam se ramificar para outras drogas populares, incluindo cocaína e metaqualona. Eles também falaram sobre a expansão para o mercado da costa oeste. Seu sócio, Big Jim Myers, tinha um primo em Las Vegas chamado Scratch. Scratch era um jogador profissional que queria entrar no negócio da maconha. Bob e Rob venderam a ele um par de fardos de seu Santa Marta Gold para que ele começasse. Então, no verão de 1977, eles voaram para Las Vegas para se encontrarem com Scratch e suas conexões locais. Scratch encontrou-os no Caesars Palace, onde eles ficariam por tempo indeterminado. Ele os cumprimentou no saguão, disse: "Desculpe-me por não ter me encontrado com você no aeroporto. Eu tinha alguns negócios a tratar para o Frank." Acontece que Scratch era parte da comitiva de Frank Sinatra e tinha uma ideia de como Bob e Rob poderiam montar uma loja na costa oeste. Ele os apresentou a uma série de associados que estavam interessados em entrar no negócio de contrabando. Eram homens de ternos escuros, com nomes como Sal, Tony e Vinny. Bob testemunharia mais tarde: "O Scratch tentou nos entregar à máfia." Alguns anos depois, o governo acusaria a gangue do Black Tuna de conspirar com mafiosos para distribuir mais drogas. Mas Bob, desde então, minimizou o incidente, argumentando que ele nunca chegou a nada e que a ideia não foi dele em primeiro lugar. De qualquer forma, quando as conversas com os mafiosos se esfriaram, Scratch teve outra ideia para atrair o Black Tuna para o mercado da costa oeste. Ele envolveu a próspera e crescente comunidade de Rancho Mirage, perto de Palm Springs, Califórnia, a cerca de 4 horas de carro de Las Vegas. Frank Sinatra e uma série de outras figuras bem conectadas e de alto perfil viviam na área. Scratch conhecia um cara que poderia conseguir a propriedade por perto. A ideia era comprar vários lotes contíguos, construir uma cabana particular e um clube de natação. Eles poderiam atender a riqueza local e finalmente vender para sua nova clientela a erva daninha de alta qualidade. Através de suas conexões em Las Vegas, Scratch prometeu envolver vários dos grandes cassinos. Eles expressaram interesse em alugar algumas dessas cabines para seus altos funcionários que queriam visitar Palm Springs. Parecia ser uma oportunidade perfeita. O Scratch levou-os ao Rancho Mirage e mostrou-lhes a propriedade. 10 lotes vizinhos que seriam perfeitos para um clube de alto nível. Eles também visitaram o aeroporto de Palm Springs, que ficava em terra indígena americana e era controlado pela tribo Água Caliente. Scratch garantiu a Bob e Rob que com a quantia certa de dinheiro, eles poderiam pousar um avião na pista, descarregar sua carga e não ter problemas com as autoridades locais. No final, a oportunidade foi boa demais para ser desperdiçada. Bob colocou $10 mil para garantir os lotes no Rancho Mirage e Scratch confirmou que Frank Sinatra seria seu primeiro membro do clube quando as cabines fossem terminadas. Eles também deram a Scratch $200 mil para comprar um velho avião de transporte da Lockheed Constellation. Connie, como era chamado, era um velho cavalo de trabalho dos anos 40 e 50. Ele tinha 4 motores e uma capacidade de carga grande o suficiente para transportar mais de 9 mil quilos de maconha em uma única viagem. Seria o avião perfeito para abastecer seus futuros compradores na costa oeste. Depois de voltar para casa em Miami, eles esperaram pela ligação do Scratch para confirmar a compra da Connie. Após 2 semanas e inúmeras chamadas não atendidas para o número da casa do Scratch,
eles começaram a se preocupar. Finalmente, no meio da noite, Scratch apareceu na porta de Bob, desarrumado e parecendo que não dormia há uma semana. Big Jim estava na casa de Bob na época. Scratch sentou-se e contou ao casal o que havia acontecido. Acontece que depois que Rob e Bob saíram, Scratch foi informado por um de seus contatos de que as autoridades locais tinham tomado conhecimento de seus planos de comprar o avião e usá-lo para contrabandear drogas. Eles planejaram pegar o Scratch quando ele foi fazer a compra. Ele pegou o dinheiro, fugiu de ônibus para Miami com a pasta bem presa ao seu lado. Isso foi tudo muito bom, mas quando Bob abriu a pasta, só restavam 50 mil dos 200 mil originais. Acontece que Scratch tinha tentado salvar a situação comprando um bordel. O trabalho sexual era legal em Nevada, e Scratch tinha comprado um dos notórios ranchos com o dinheiro do Black Tuna Gang. Tinha até sua própria pista de aterrissagem, onde eles poderiam possivelmente descarregar aviões de maconha. Bob e Big Jim ficaram atordoados e zangados. Eles não desejavam estar naquele negócio e dirigir uma operação de contrabando de drogas em qualquer lugar, a menos de 80 quilômetros de um bordel. Era uma maneira segura de acabar em uma prisão em Nevada. O Scratch finalmente saiu com a promessa de que lhes pagaria de volta o dinheiro deles. Bob nunca mais viu ou ouviu falar de Scratch, e este horrível erro de comunicação sinalizou o início do fim de sua operação. Após várias operações bem-sucedidas de contrabando com esconderijos em Miami, eles decidiram que seria inteligente mudar sua rotina normal. Ao invés de descarregar em Miami, eles levariam um carregamento até Nova Jersey. Isso confundiria a aplicação da lei e agradaria seus clientes nordestinos, que poderiam evitar o arriscado caminhão de Miami. Além de mudar de local, eles também decidiram usar um iate para descarregar ao invés de 2. Através de seu parceiro Mark Phillips, eles compraram um enorme iate de 104 pés chamado Senador. Como backup, eles trouxeram um segundo iate, ligeiramente menor, chamado Nature's Way. Um dos amigos de Rob em Nova Jersey ofereceu-se para deixá-los usar seu porto para descarregar. O plano foi um desastre quase desde o início. Quando Bob e Rob chegaram em Nova Jersey para inspecionar o porto, descobriram que era muito pequeno para atracar seu enorme iate. A água era tão rasa que os barcos não conseguiam nem entrar na marina, muito menos atracar. Como os 2 iates já estavam indo para Nova Jersey, Bob e Rob tiveram que encontrar um novo lugar rapidamente. Eles decidiram procurar um esconderijo, como os que tinham usado em Miami. Eventualmente, um dos velhos amigos de Bob conseguiu que eles usassem a doca de um clube de pesca que havia ido à falência. Eles pagaram ao zelador e sua família para tirar 2 semanas de férias e providenciariam para que o senador descarregasse sua carga lá. Para alugar o local, eles disseram ao corretor de imóveis que iriam gravar um filme sobre contrabandistas de drogas estrelado por Robert Redford. Disfarçaram a van de comunicação como um caminhão da equipe de filmagem, completo com um logotipo falso de estúdio de cinema. Eles o usaram para entregar equipamentos de som alugados para o clube de pesca. Instalaram luzes, microfones, holofotes e até mesmo uma câmera de cinema de verdade ao longo das docas para completar o esquema. Tudo isso acabou sendo um grande desperdício de tempo e dinheiro. Na manhã, após a transferência que deveria ter ocorrido no mar, Bob acordou na esperança de ouvir que o senador estava carregado e indo para o clube de pesca. Ao invés disso, ele recebeu uma ligação do seu fornecedor na Colômbia. A traineira com a erva a bordo tinha visto o senador, mas o senador tinha fugido misteriosamente depois que a traineira fez contato. Ele mandou o seu barco de volta para o sul da Flórida e sugeriu que ele se encontrasse em sua localização normal, perto das Bahamas. Bob ficou atordoado, mas não teve tempo para se incomodar. Ele teve que mudar toda a operação de volta para Miami e encontrar uma maneira de levar seus iates para as Bahamas.
Rapidamente percebeu que isso seria impossível. Os iates eram tão grandes e lentos que nunca seriam capazes de alcançar a traineira. Os colombianos prometeram esperar nas Bahamas por apenas 24 horas. Não houve tempo suficiente. Então Bob combinou com Big Jim, que estava em Miami monitorando, de enviar mais 2 iates para alcançar a traineira. No final, apenas um dos iates de Big Jim conseguiu chegar ao barco colombiano. Como resultado, eles conseguiram obter apenas metade da carga. Os colombianos, que já estavam no mar há 1 mês, atiraram o resto para o mar e foram para casa. Foi um final decepcionante para um esforço tão grande. Não ajudou quando Bob descobriu a razão pela qual o senador não se reuniu com os colombianos como planejado. Depois que o iate voltou com segurança para a marina em Nova Jersey, Bob soube que o capitão e a tripulação, drogados e paranoicos, tinham se convencido de que a traineira era um barco da guarda costeira disfarçado. Depois de passar muito tempo e dinheiro, tanto em Nova Jersey quanto em Miami, Bob e Rob finalmente fizeram pouquíssimo dos 7.000 quilos de erva que haviam tirado da traineira. Tanto seus compradores quanto os colombianos ficaram chateados. Eles sabiam que precisavam salvar a reputação o mais rápido possível. Então contrataram Mark Phillips novamente e compraram outro iate ainda maior do que o senador. Era um presidente de 33 metros, apropriadamente chamado de presidencial. Os colombianos concordaram em enviar outra carga de 16.000 quilos para as Bahamas por volta do Dia do Trabalho de 1977. Big Jim e vários funcionários da Black Tuna monitoraram a missão a partir da van de comunicação de alta tecnologia da gangue em Fort Lauderdale. Soube-se que a transferência ocorreu sem problemas, mas as previsões de mau tempo para a viagem do presidente para casa preocuparam Bob quando ele foi dormir naquela noite. Quando o telefone acordou Bob antes do amanhecer, ele sentiu um nó em seu estômago. Seu medo não foi perdido. Era o Big Jim ao telefone. Ele disse que tinha perdido o contato via rádio com o iate e que não tinha conseguido alcançá-los já fazia 1 hora. Mas antes que ele perdesse o contato, foi-lhe dito que a água tinha entrado e que eles estavam tentando colocar suas bombas de porão para funcionar. Bob olhou para seu relógio. Ele poderia ir comprar bombas de reposição, carregá-las em um helicóptero e levá-las para o iate, assumindo que poderia encontrá-las no oceano. Mas ainda faltavam 3 horas para a abertura das lojas de suprimentos marítimos. Ele disse a Big Jim para ainda tentar chegar até o barco. Enquanto isso, ele começou a fazer ligações telefônicas para organizar uma missão de resgate. Rob concordou em tratar dos negócios no leilão de automóveis, enquanto Big Jim observava os canais de imposição da lei a partir da van de comunicação. Se o barco estava encalhado em algum lugar, era vital que eles o alcançassem antes que a guarda costeira o fizesse. Às 8 horas, Bob entrou na Sears e comprou bombas de porão. Depois as entregou no aeroporto, onde um associado tinha arranjado um helicóptero. Bob usaria seu próprio avião para começar a procurar o iate por conta própria. Durante toda a tarde, Bob voou em busca de padrões ao redor da região onde o iate deveria estar, mas ele não conseguiu localizá-lo. Sua frustração e ansiedade só cresceram quando Big Jim relatou que ainda não conseguia contatar o presidente pelo rádio. Estava ficando claro que o iate ou tinha afundado ou estava morto em algum lugar no oceano. A chuva e o nevoeiro forçaram Bob a cancelar a busca e esperar mais um dia antes de recomeçar. A única boa notícia foi que Big Jim relatou que tudo estava normal nos canais da polícia. Nem a guarda costeira, nem as autoridades bahamianas pareciam não saber nada sobre um iate carregado de drogas. No dia seguinte, o helicóptero finalmente localizou o presidente. As 2 bombas de esgoto sobressalentes não eram compatíveis com o iate. Estava encalhado em uma enseada tranquila na ilha de Gran Ábaco. Não parecia haver nenhuma atividade, nem no iate, nem na praia ao redor dele. Bob imediatamente entrou em seu avião e voou para lá. Ele sobrevoou a ilha em baixa altitude várias vezes.
um dos membros da tripulação do iate reconheceu seu avião e saiu dos densos manguezais na beira da praia, acenando para ele. Com um tubo de batom que sua esposa havia deixado no avião, Bob escreveu uma mensagem em sua janela prometendo voltar com um barco. Levou mais 24 horas, mas a gangue finalmente resgatou a tripulação da presidência. Eles tinham estado escondidos nos pântanos lamacentos e manguezais por 2 dias, sem comida ou água doce. Apesar de estarem enlameados e sedentos, eles estavam ilesos. O capitão relatou que quando o barco começou a encher de água durante a tempestade 3 noites antes, eles não tinham sido capazes de operar as bombas do porão. Temendo que o iate afundasse, ele decidiu afundá-lo em uma enseada escondida, esperando que a carga pudesse ser salva lá. Mas quando mais detalhes começaram a surgir em conversas particulares com membros da tripulação, ficou claro que as bombas tinham sido boas. Ao invés disso, o tripulante que havia sido enviado para acender as bombas estava tão drogado que desmaiou na sala de máquinas antes de terminar o trabalho. Quando o outro tripulante desceu para pegá-lo, já era tarde demais. Em qualquer caso, eles ainda não estavam fora de perigo. O capitão garantiu a Bob e aos outros que eles não tinham visto ninguém bisbilhotando ao redor do iate. Seria seguro resgatar pelo menos parte da maconha. Então o barco de resgate da quadrilha, um iate chamado Fishing Fool, voltou para a praia e enviou um bote para começar a descarregar. Bob monitorou a situação a partir de seu avião. Aqui é onde alguns relatos de jornais contemporâneos e a história contada por Bob muitos anos depois se divergem. Bob conta uma história de 2 dúzias de fuzileiros bahamianos saindo atrás das dunas e cobrindo fogo no navio de resgate e sua tripulação. Neste relato, Bob caiu sobre os bahamianos em seu avião como um piloto de caça kamikaze para assustá-los. Eles apontaram suas metralhadoras para ele antes de se retirarem para a floresta. As contas oficiais colocam isso de forma diferente. Havia apenas 4 fuzileiros, não dúzias, e não há nenhuma menção de tiros ou Bob voando por cima. O que quer que tenha acontecido, uma vez que ele se retirou para um porto na vizinha Chubby Cay com a equipe do presidente, Bob recebeu uma ligação de Big Jim, que ainda estava monitorando as coisas de Fort Lauderdale. Ele disse a Bob que os fuzileiros navais e a polícia bahamiana, assim como a alfândega dos Estados Unidos e a DEA, estavam procurando os contrabandistas que tinham acabado de fugir. Enquanto isso, os membros da gangue, Mark Phillips e George Purvis, estavam a caminho da Carolina do Norte em outro iate, ainda com a intenção de descarregar o presidencial. Mal sabiam eles que as autoridades tinham tomado o controle. Bob sabia que Phillips e Purvis parariam no Walker Sky para reabastecer antes de ir para onde o presidente estava preso. Então mandou um piloto com uma mensagem dizendo para ficar de fora. O piloto pegou o avião de Bob e partiu imediatamente. Ele conseguiu levar a mensagem para Purvis, mas no caminho de casa as autoridades o pararam e o prenderam. O avião foi completamente revistado, mas como não havia buracos de bala ou drogas ilegais a bordo, eles não puderam provar que era o mesmo avião que tinha rodeado o presidente. Com o avião de Bob aterrado em outra ilha, Bob não tinha como voltar para casa para a tripulação do presidente. Bob pensou que o navio de resgate, o Fishing Fool, não podia levá-lo com segurança porque as autoridades estavam procurando a tripulação desaparecida do presidente. O Fishing Fool foi mandado de volta sem Bob e a tripulação, ao chegar em Miami, na alfândega dos Estados Unidos, inspecionou o barco por dentro e por fora. Enquanto isso, as autoridades bahamianas estavam ocupadas em um tour pelo minúsculo Chubby Cay, procurando a equipe do presidente. Bob e os outros se esconderam em uma garagem sufocante sob um barco de pesca derrubado, enquanto os fuzileiros navais vasculhavam a área. Uma vez que a costa estava livre, Bob teve que pagar um grande suborno ao capitão do porto para manter os buscadores longe de seu esconderijo. Agora, faltando $10.000, Bob ainda tinha que descobrir como chegar em casa. Não havia dúvidas de que as autoridades voltariam amanhã. A solução mais simples era que Big Jim, que era um piloto licenciado, voasse de um dia para o outro e os pegasse.
Para a grande surpresa e irritação de Bob, Big Jim recusou. Ele afirmou que não haveria luzes de pouso na pista e disse que não tinha chaves do hangar onde os aviões eram mantidos. Bob agora estava desesperado e bravo. Ele teria que descobrir por conta própria. Com a ajuda de alguns amigos locais, ele pegou um pequeno avião que estava estacionado no aeroporto. Era propriedade de um homem de negócios, cujo piloto vivia convenientemente na ilha. Bob pagou ao piloto $5.000 para lhe dar as chaves com a promessa de deixá-lo no aeroporto de Fort Lauderdale. Bob e a equipe do presidente deixaram Chubby Cay antes do amanhecer e retornaram em segurança para a Flórida. Eles passaram pela alfândega sem problemas e contaram às autoridades uma história sobre uma viagem de pesca que terminou com um roubo. Isso explicou sua aparência desordenada e a falta de carteiras ou IDs. Os agentes acreditaram nisso e os deixaram passar sem nenhum problema. Eles conseguiram chegar em casa em segurança sem serem presos, mas as consequências da missão desastrosa estavam apenas começando. Assim como na deslocalização fracassada em Nova Jersey alguns meses antes, o uso de drogas entre a tripulação do Black Tuna havia resultado nesta segunda expedição fracassada que deixou um navio encalhado com 16.000 quilos de maconha a bordo. 745 fardos de maconha foram contados com o presidente, deixando a gangue do Black Tuna com o prejuízo de $1 milhão. Isso também causou uma divisão entre Big Jim e os outros. Big Jim tinha liderado a missão, e Bob só deveria estar envolvido de forma periférica. No final, Jim se recusou a deixar sua van de comunicação e Bob foi quem arriscou seu pescoço para resgatar a tripulação. Quando Big Jim não conseguia tirá-los de Chubby Cay, essa era a última gota. Após o desastre, Bob e Rob cortaram laços com Big Jim. Enquanto Bob e Rob lutavam para se recuperar deste dramático revés, as autoridades encontraram outra coisa de interesse no presidente. Era uma pilha de papéis relacionados a um negócio chamado Green Turtle Construction Company. Além disso, o próprio iate foi registrado em nome de Roger Culpepper. As autoridades não sabiam absolutamente nada sobre Green Turtle ou Roger Culpepper. Mas, felizmente para eles, alguém da gangue logo estaria disposto a contar-lhes tudo o que queriam saber. Seu nome era George Purvis. O fiasco com o presidente não se deu bem com Bob e Rob. Eles tinham chegado muito perto de serem pegos e estavam começando a ter mais fracassos do que sucessos. Era hora de entrar no lado certo da lei antes que fosse tarde demais. Eles começaram a passar a tocha para outros membros de gangues, pessoas como George Purvis. Bob e Rob ofereceram dinheiro e assistência, mas eles deixaram outros dirigirem as operações. Foi assim que Purvis se encontrou no leme do Dois Ursos em dezembro de 1977, supervisionando a transferência de 10.000 quilos de maconha dos colombianos. O que ele não sabia era que Wade Bailey, o capitão do barco que ele havia contratado para o trabalho, na verdade trabalhava para o governo. Após assistir ao Bailey iniciar a transferência, Purvis retornou ao hotel em Wilmington, na Carolina do Norte. Lá ele conseguiu relaxar e celebrar uma missão de sucesso com Rob, que estava supervisionando a aplicação da lei a partir do hotel. Mais tarde naquela manhã, quando Bailey guiou seu navio carregado até o rio Brunswick, na Carolina do Norte, para descarga, os agentes alfandegários estavam esperando para apreender a carga. Nenhum membro do alto escalão do Black Tuna estava lá no momento da batida, mas um de seus funcionários estava lá, esperando por um caminhão alugado um carregamento de maconha. Ele foi preso e logo começou a dar informações às autoridades locais. Quando os investigadores descobriram que membros de gangues estavam observando as autoridades de um quarto de hotel em Wilmington, eles imediatamente enviaram oficiais para a suíte. Quando os oficiais chegaram lá, eles encontraram a sala vazia. Rob, Purvis e os outros já estavam longe. Ao saberem da incursão, eles fugiram imediatamente e compraram passagens aéreas de volta para a Flórida.
O fracasso da operação na Carolina do Norte, após o desastroso fiasco presidencial, convenceu Bob e Rob de que era hora de pôr um fim definitivo ao seu trabalho de contrabando. Já existiam pessoas sob custódia que poderiam levar as autoridades até eles. Era hora de ir a direito e estreito. Mas ou a atração pelo dinheiro fácil, ou um senso de obrigação para com os amigos, impediu Bob de cortar os laços completamente. Em 1978, ele ainda estava trabalhando com George Purvis e o ajudava a se estabelecer no negócio de contrabando. Em janeiro de 1978, Purvis estava em um avião pousando na pista colombiana, onde Bob havia sido quase executado por um policial militar ganancioso 18 meses antes. O avião havia sido ilegalmente modificado com tanques de combustível extras para que pudesse percorrer distâncias maiores. Aproximando-se da pista de pouso remoto, o piloto perdeu o controle do avião. Ele caiu na selva, perdeu ambas as asas e deixou uma trilha de 1,5 km de destroços. Purvis e os pilotos estavam bem, mas qualquer esperança de voltar com uma carga de maconha foi esmagada. Mais uma vez, eles fracassaram. Ao voltar para os Estados Unidos, Purvis soube que tinha sido indiciado na Carolina do Norte pelo incidente da Osprey 2 meses antes. Tendo contratado Wade Bailey, o próprio informante do governo, ele não ficou surpreso quando a acusação se tornou pública. Ele decidiu que não era talhado para contrabando, foi para a Carolina do Norte e se entregou. Enquanto ele estava preso na Carolina do Norte, agentes da DEA o visitaram em sua cela. Depois de entrevistá-lo várias vezes, perceberam que ele era a pessoa que estavam procurando, um membro da gangue Black Tuna que estava pronto para confessar. Purvis sentiu que estava em apuros. Divorciado e com uma alta pensão de alimentos para pagar todos os meses, ele esperava originalmente alguma aventura, bem como uma fonte de dinheiro. Ele estava entediado em trabalhar na concessionária de carros de seu pai. Mas a vida de contrabandistas não acabou sendo tão boa quanto esperado. Ele estava pronto para sair. Ir disfarçado para a DEA foi uma maneira perfeita de sair da situação e, com sorte, evitar o tempo de prisão. Depois de concordar em se tornar um informante, Purvis pagou fiança e voltou para a Flórida, onde ele voltou a trabalhar com Bob e Rob no leilão de automóveis. No início de 1978, uma operação conjunta DEA-FBI começou a se aproximar da quadrilha Black Tuna. Em setembro de 1977, não muito depois que o presidente foi encalhado e apreendido pelos bahamianos, um homem entrou num banco em Miami Beach. Ele tinha várias correntes douradas ao redor do pescoço e sua camisa estava desabotoada na metade do peito. Ele estava carregando uma pasta com $500 mil. Ele depositou o dinheiro em uma conta chamada Viomar. O mesmo homem, chamado H. Roberts, tinha chegado algumas semanas antes e depositado $600 mil na mesma conta, tudo em dinheiro. Naquela época, a caixa do banco havia considerado a transação altamente irregular e havia contactado a DEA. A DEA tinha pedido à caixa para avisá-los da próxima vez que o homem entrasse. Então, desta vez, agentes estavam no local para seguir o Sr. Roberts depois que ele deixou o banco. Levou vários meses de investigação, mas finalmente descobriram que H. Roberts era, na verdade, Harold Blumen. Blumen, eles acabariam descobrindo, estava lidando com os cheques de Bob e Rob. A conta em questão, Viomar, tinha mais de $10 milhões em depósitos em 1977. Operação Banco descobriu que Viomar era o pseudônimo de um homem do dinheiro sul-americano que ajudava os senhores da droga a esconder dinheiro em contas offshore. Por uma comissão de 15%, Viomar escondeu fundos ilegais em contas offshore nas Ilhas Caimã, na Suíça e no Panamá. Ele também direcionou pagamentos a fornecedores na Colômbia. Operação Banco montou uma equipe de vigilância na casa de Howard Blumen. Um dia, uma mulher de cabelos pretos apareceu na casa em um belo Mercedes, aparentemente para conduzir algum tipo de negócio.
A mulher era Lynn Platshorn, a esposa de Bob. Seu carro foi registrado para o leilão do sul da Flórida. Neste ponto, os agentes começaram a ligar os pontos. Alguns meses antes, na primavera de 1977, um esconderijo perto de Miami havia sido invadido. Estava cheio de maconha no telhado. Vários homens foram presos, mas foram soltos algumas semanas depois, quando um juiz decidiu que a polícia não tinha nenhuma causa provável para invadir a casa. Entre os detetives de provas encontrados na casa estavam recibos do leilão de automóveis do sul da Flórida. Embora estes recibos não pudessem ser usados em tribunal, era uma pista vital para os detetives que investigavam a Operação Banco. O leilão de automóveis estava agora ligado às transações em dinheiro da Viomar e a um incidente de contrabando de drogas. Os agentes fizeram uma checagem de antecedentes de Bob e Rob. Eles descobriram que, além do leilão de carros e vários outros negócios, a dupla também era dona da Green Turtle Construction Company. Esta empresa não parecia fazer muito negócio de construção, mas possuía muitas propriedades não desenvolvidas no sul da Flórida. Os agentes descobriram que Bob e Rob tinham discutido o uso da propriedade da Green Turtle para uma operação de cultivo de maconha. Isto foi em dezembro de 1977, logo após a operação de Purvis, na Carolina do Norte, ter sido desmantelada pelas autoridades. Bob e Rob tinham pensado em ideias para sair do negócio de contrabando internacional, mas permaneceram no jogo da maconha. Em qualquer caso, agentes da Operação Banco conectaram outros pontos quando descobriram que documentos da Green Turtle Construction Company haviam sido encontrados a bordo do presidente depois de terem sido revistados por oficiais bahamianos. As evidências contra a gangue do Black Tuna estavam começando a ser montadas. Quando George Purvis concordou em se tornar um informante da DEA, em fevereiro de 1978, ele ajudaria a reunir tudo isso. O presidente foi registrado na Carolina do Norte, em nome de Roger Culpepper. Purvis dizia às autoridades que Roger Culpepper era um pseudônimo de Robert Platshorn, o mesmo homem que era dono do leilão de automóveis. Vários outros, incluindo o agente imobiliário que tinha alugado as casas de armazenamento, testemunharam contra eles. Com medo por sua vida, Purvis acabou entrando no programa de proteção a testemunhas. Ele não foi o único que ouviu rumores de ameaças contra sua vida. No meio do julgamento em dezembro de 1979, o júri foi sequestrado para que um oficial da lei pudesse se dirigir ao juiz. Bob e Rob, o suposto oficial, planejaram interromper o julgamento matando o juiz. Um informante da cadeia tinha denunciado e alegou que Bob tinha lhe contado sobre a trama. Era supostamente sobre usar as conexões da máfia de Bob, que ele tinha feito em Las Vegas, para lidar com os assassinatos. Bob e os outros negaram veementemente as acusações e acabaram sendo absolvidos. Mas seus problemas ainda não tinham terminado. O oficial também os acusou de tentar subornar os jurados. No final, um jurado foi removido e posteriormente acusado de obstrução à justiça. A esposa de Bob, Lynn, foi implicada no esquema de suborno e acabou se declarando culpada. Bob e Rob sabiam que os federais tinham provas suficientes para colocá-los na prisão, mas eles não estavam seriamente preocupados. Seus advogados lhes garantiram que as acusações de maconha não violenta não resultariam em mais do que alguns anos. Eles estavam errados. 8 membros da gangue do Black Tuna foram condenados por várias acusações sob uma lei de 1970, comumente chamada de Estatuto do Rei. Tem sido usado para condenar várias figuras de alto nível do cartel de drogas ao longo dos anos, incluindo mais recentemente El Chapo, do cartel de Sinaloa. Bob e Rob foram os primeiros contrabandistas de maconha a serem condenados sob a lei. Em sua defesa, Bob brincou: "Eu não sou nem mesmo um alfinete de segurança, muito menos um alfinete rei." O juiz de julgamento, que teve que usar guarda-costas durante todo o julgamento por causa de rumores e ameaças à sua vida, discordou. Na corte, ele declarou: "O preço pela participação neste tráfico deve ser proibitivo. Deve ser perigoso demais para ser atraente." O juiz sentenciou Bob a 64 anos de prisão.
Rob recebeu 53 e Big Jim 33. Tanto Rob quanto Big Jim saíram da prisão antes de Bob. Rob se aposentou para uma vida tranquila ao lado da lei. Big Jim morreu no início dos anos 2000, pouco antes de ter sido liberado. Mark Phillips, que forneceu a banda com iates e ajudou a colocar George Purvis na banda, pagou fiança em 1979 e permaneceu em liberdade por mais de 30 anos. Ele foi finalmente preso em 2011 e recebeu uma sentença de 5 anos. George Purvis teria cometido suicídio em meados dos anos 2000, mais de 20 anos depois de entrar no programa de proteção a testemunhas. Bob recebeu a sentença mais longa e cumpriu o período mais longo, 29 anos. Ele afirmou que é a sentença mais longa da história dos Estados Unidos para um infrator não violento de maconha. Mas ele ressalta que outros atualmente na prisão podem eventualmente ultrapassá-lo. Ele tem usado a década desde sua liberação para defender na Flórida a maconha medicinal, focando especificamente em obter apoio da população idosa. E seus esforços valeram a pena. Em março de 2019, a Flórida finalmente legalizou a maconha medicinal. A gangue do Black Tuna foi o primeiro grande grupo de contrabando de drogas a ser derrubado na guerra contra as drogas do governo. Após a morte do atum preto, outros contrabandistas aprenderam algumas lições valiosas. Por que encher um barco com fardos picantes de maconha quando uma mochila cheia de cocaína sem perfume é mais barata, mais fácil e muito mais valiosa? Uma nevasca de cocaína já estava se mudando para o sul da Flórida quando Bob e os Black Tunas foram presos. Durante a década seguinte, os cartéis de drogas cobririam as ruas de Miami com pó branco e violência. Com a intensificação da guerra contra as drogas, os cartéis desenvolveram uma sofisticação organizacional que fez com que as façanhas da gangue do Black Tuna parecessem pitorescas. Desde a sua libertação da prisão, Bob tem argumentado que o governo federal estragou a história da gangue do Black Tuna fora de proporção. Bob testemunhou que até mesmo o nome Black Tuna foi inventado pelos federais. Eles nunca usaram tal nome. Também alega que a gangue não chegou perto do 1 milhão de quilos de erva de que foram acusados. Ele diz que foi 1/10 desse valor. Bob alegou que o sofisticado equipamento de comunicação que o governo os acusava de usar não era nada mais do que peças baratas de rádio-cheque. A frota de iates e aviões era exagerada e as dezenas de supostos funcionários eram realmente apenas amigos, conhecidos e companheiros de pesca. Na época da investigação, a DEA só existia há alguns anos e estava ameaçada de dissolução. Bob e seus apoiadores argumentam que a DEA precisava de uma grande história sensacional para justificar sua existência. Inventar um cartel de drogas sofisticado e depois destruí-lo era parte de um plano maior para conseguir manchetes e permanecer relevante. A DEA sempre sustentou que sua descrição da gangue foi precisa, com base em suas evidências e no testemunho de seus informantes. Mas hoje, até mesmo alguns promotores de justiça do governo admitem que o Black Tuna era um peixe pequeno comparado com os cartéis que os perseguiam. John F. Brown Jr., que fazia parte da equipe de acusação, declarou: "A gangue Black Tuna era mais parecida com os K-Stop Cops do que com os mestres manhosos." Se Bob Platshorn e a gangue do Black Tuna eram traficantes de drogas, criminosos sofisticados ou viciados em drogas que estavam apenas tentando ganhar $1 com seus amigos de pesca, uma coisa é certa: eles pagaram um preço alto por seus bons momentos.